Se liga só na dica ninja de hoje, você vai aprender como calcular o desvio padrão de forma simples e objetiva. Então vem comigo que logo depois da vinheta você vai ver que é muito simples de fazer isso aqui através do Excel. Então vamos lá. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Quem fala com vocês é Clédio Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog ninjadaexcel.com.br. Essas duas plataformas que pertencem ao grupo Ninja. E nesse vídeo você vai aprender como calcular o desvio padrão de forma simples e rápida, tá? Em 3 minutinhos você vai ver tudo que a gente vai fazer. E para esse exemplo nós vamos pegar o investimento. O Rafael investe esses valores aqui durante os meses. Já o Eduardo investe esse mesmo valor, tá? Inclusive se eu somar, aqui você vai ver que é exatamente o mesmo valor, olha. Por isso que eu deixei aqui um espaço para soma e um espaço para soma. Na soma de tudo, nós temos exatamente o mesmo valor. Mas por que é importante descobrir o desvio padrão? Lembrando que esse vídeo aqui é de Excel e nós vamos ensinar como calcular. Então se você quer aprender tudo, conceito, fórmula e tudo mais, tem uma galera ensinando matemática aí que vai te mostrar de maneira clara e objetiva. Mas no nosso caso, sendo bem simplista, significa o seguinte: o desvio padrão ele indica quanto o conjunto de dados é uniforme. Quanto mais uniforme, muito mais interessante. E depois que a gente calcular, quanto mais próximo de zero, mais uniforme e homogêneo são esses dados. Então assim, se você conseguir manter essa similaridade, fica super interessante. E no Excel, a gente vai calcular o desvio padrão rapidinho. Só que antes disso, eu vou te pedir para você inscrever-se nesse canal, se não for inscrito, e tocar no sininho de notificações, para ser notificado sempre que lançarmos aulas novas. Pessoal, o YouTube não entrega a maioria dos vídeos, então faz o seguinte, certifique-se de clicar no botão de notificação para você receber nossos vídeos de Excel, de Power BI, de PowerPoint, de Word, de planilhas Google, enfim. Então vamos lá, para calcular o desvio padrão você vai fazer o seguinte, ó, igual DESV, e aí você vai ter duas possibilidades, o desvio padrão amostral, de amostra, e o populacional. Normalmente a gente utiliza o populacional, e é esse que eu vou utilizar aqui. Então você identifica ele pelo P, desvio padrão P, e aí você consegue ler aqui, ó, calcula o desvio padrão com base na população total determinada em um argumento. Então normalmente nós utilizamos esse, mas eu vou fazer depois com esse outro, já que é super simples. Basicamente você vai abrir a função e selecionar os dados. Opa, selecionei os dados aqui. Pronto, esse é o desvio padrão. Eu vou tirar a maioria dessas casas decimais, para ficar assim vai ficar mais interessante. Aqui eu vou calcular agora o desvio padrão do Eduardo, e olha só. Deixa eu ajustar isso aqui, colocar 2 casas decimais. Veja só, do Rafael nós temos um desvio padrão de 25,8, enquanto do Eduardo nós temos 127,86. O que significa que os dados do Rafael, eles são mais similares, são mais homogêneos. Ou seja, nesse caso aqui de investimento, o Rafael tem uma média de investimento. Por mais que não seja exatamente o mesmo valor, você vê que os valores são parecidos. No caso do Eduardo, você vê que existe uma variação muito grande. Ele consegue, por exemplo, em um mês, poupar R$450 para investir. Só que no outro, a diferença cai bastante. Depois ele vai para 130, 90, mas você vê que tem uma variação um pouco maior, principalmente no começo aqui. Então já acaba tendo uma amostragem muito diferente. Então o desvio padrão serve para que você tenha essa noção de quanto mais homogêneos são os dados. É claro que quando você tem poucas informações aqui, você conseguiria observar isso aqui até de forma manual, vamos dizer assim. Entretanto, quando você tem várias linhas, muitos dados, isso aqui dificultaria bastante e o desvio padrão vai nos mostrar como que a gente consegue chegar nesses resultados. A fórmula para encontrar o desvio padrão ela é um tanto complexa. Quando você vai fazer na mão, se você observar na internet os vídeos de matemáticos mostrando, ela é um pouco complexa, mas aqui no Excel você faz somente assim. E se eu arrastar e colocar essas informações aqui, eu consigo calcular rapidamente o desvio padrão amostral, simplesmente selecionando as informações aqui e aqui também. Então, desvio padrão amostral, beleza? Você vê que tem uma diferença entre o populacional e o amostral. Nesse caso aqui, no primeiro, no Rafael, a diferença nem foi grande, mas aqui você já vê que tem uma diferença enorme, tá? Entre eles. Então assim, você precisa definir exatamente qual que você vai utilizar. Mas essa aula, o nosso grande objetivo é te mostrar que aqui no Excel é simples e rápido de você obter essas informações sem precisar calcular média, variância, nada disso. Simplesmente selecionando os dados. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula, você vai gostar muito mais do nosso curso de Excel. O link está aqui na descrição. Então vem aprender Excel com a gente, lá do básico, avançado, tabela dinâmica, dashboards, gráficos avançados. Além de Excel, a gente tem também cursos de Power BI, PowerPoint, Word, planilhas Google, VBA, tudo com material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte às suas dúvidas e certificação Ninja do Excel. Então, se eu fosse você, eu não perderia tempo, clicaria no link agora e vem fazer parte
da nossa turma, onde você vai aprender demais e vai dar um upgrade na sua carreira. Vem comigo, forte abraço e até o próximo vídeo.